Anime Pokémon chegando com viagem no tempo, vamos lá! Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, no caso, vamos especular o que a gente pode esperar de Scarlet e Violet do anime, no caso. Já fiz vários vídeos falando, várias teorias, Pokémons que o Ash pode ter, novos amigos, novos rivais e por aí vai. Mas por que a gente não especula o potencial do Miraidon e do Koraidon que pode representar pro Ash? Porque a gente sabe que, no caso, o Miraidon e o Koraidon são os Pokémons do futuro e do passado. O Koraidon é do passado e o Miraidon é do futuro. E com isso, cara, já tive a ideia, pô, Pokémon do passado e do futuro. Será que não vai ter viagem no tempo? Será que o Ash não pode rever amigos atuais deles no futuro, quando já estão mais velhos, ou pessoas quando ainda começaram sua jornada Pokémon? Ou seja, o Ash vendo a Cynthia ou o Leon, quando eram treinadores Pokémons da mesma idade que ele, ou vendo, no caso, no futuro, o Max e a Bonnie como treinadores Pokémons da mesma idade que ele. Então, vamos teorizar, beleza? E muita gente vai perguntar, mas viagem no tempo é canon? Existe no universo Pokémon? Existe, já foi mostrado no anime mais de uma vez. E eu vou provar pra você antes da gente começar a teorizar, beleza? No filme Pokémon 4 do Celebi, tivemos o Professor Carvalho do passado indo para o futuro. No caso, na época ele não era professor, ele era só o Samuel Carvalho. E ele conhece o Ash no presente, ele foi do passado para o futuro. O presente onde o Ash que a gente conhece existe. E no caso, o Professor Carvalho e o Ash, junto com o Suicune, ajudaram a salvar o Celebi. Essa foi a primeira viagem no tempo no anime Pokémon que a gente teve, no anime. Segunda viagem no tempo, lá em Alola, tivemos o Ash indo para o passado e conhecendo o Professor Kukui, quando ele ainda era uma criança, queria ser, no caso, um grande treinador Pokémon. Olha ele com um item dele, que nem era Incineroar ainda. Então, mais uma vez, a viagem no tempo provada no anime Pokémon Canon, sem contar que o Ash tem um grande respeito pelo Professor Kukui, assim como tem pelo Leon. Terceira viagem no tempo também foi em Alola. Tivemos o Ash indo para a Alola de outra dimensão, mas uma Alola um pouco mais à frente, no futuro, onde já havia sido destruída pelo Guzzlord. Então, viagem no tempo existe sim no anime Pokémon e eu acabei de provar para vocês. Agora, vamos teorizar o que o Pokémon do futuro e do passado podem representar para o Ash, beleza? Primeiro ponto, o Ash pode conhecer treinadores poderosos como conheceu a jornada dele, como no caso a Cynthia quando começou a jornada dela com o Gible, também o Leon quando começou a jornada dele com o Charmander ou com o Charmeleon, porque quando o Leon tava com o Charmeleon aqui, ele praticamente tinha a mesma idade do Ash, vocês não acham? Olha ele com o Charmeleon ali, ele e a Sonia deviam ter quase a mesma idade do Ash. E eu te pergunto, imagina o Ash indo pro passado, vendo a Diantha, o Lance, o Steven, o Leon e a Cynthia quando eles ainda eram treinadores Pokémons com a mesma idade que ele tem. Quando começaram a jornada deles. Olha que da hora. Olha o que dá pra fazer no universo Pokémon com relação ao Miraidon e Koraidon. Também poderíamos ter o Ash indo para o passado e encontrando o Sir Arrow, que no caso pode ser um ancestral do Ash, a gente não sabe. E além de encontrar o Sir Arrow, o Ash poderia encontrar outros Guardiões da Aura no passado. Também poderíamos ter o Ash encontrando o pai dele no passado. Imagina o Ash indo para o passado, encontrando o pai dele, quando o pai dele estava começando a jornada para ser um treinador Pokémon, assim como ele. Imagina o Ash encontrando o pai dele jovem. Isso seria uma coisa fenomenal se acontecesse. Se não acontecer, é porque o roteirista é burro. Não tem outro nome, entendeu? Dá pra fazer uma ligação do Ash com o pai dele. O Ash voltando pro passado e encontrando o pai dele, quando o pai dele começou a jornada dele. Sem contar que o pai do Ash é canon. Episódio 2 da primeira temporada de Pokémon. A própria Delia Ketchum confirma. Seu pai está numa jornada Pokémon, então é canon. Vejam o episódio 2 da primeira temporada de Pokémon. Também poderíamos ter o Ash encontrando a mãe dele, a Delia Ketchum, mais jovem. Sem contar que isso já mostrou no anime Pokémon, onde temos uma foto da mãe do Ash perto do Professor Carvalho, e olha como ela era jovem ali, olha a Delia Ketchum mais jovem. O Ash poderia encontrar a mãe dele quando tinha quase a mesma idade que ele. É quase como um de volta para o futuro aqui, no caso, que eles voltam para o passado, voltam para o futuro. Também poderíamos ter, no caso, o Ash explorando a região de Hisui, porque no anime Pokémon a gente teve aquele episódio especial, foram 4 episódios especiais, e teve, no caso, o Ash, a Dawn e o Gol indo pra Sinnoh, e Sinnoh tava retratando Hisui. Mas quem sabe agora o Ash não pode ir pra Hisui? Capturar Pokémons de Hisui que não existe mais? No caso, se aventurar por lá? Olha o que o Miraidon e o Koraidon dá pra fazer.
Aí eu te pergunto, além desses treinadores e esses conhecidos do Ash, o que mais pode acontecer com relação ao passado e o futuro? Poderíamos ter também Pokémons e equipes vilãs do passado. Poderíamos ter a equipe Rocket do passado, com a Madame Bosk, a mãe do Giovanni, é oficial, é canon. A mãe do Giovanni era a líder da equipe Rocket, a Madame Boss, antes do Giovanni. Poderíamos ter o Ash se deparando com a equipe Rocket do passado, tentando fazer o mal e impedir eles. Também poderíamos ter a Jessie encontrando a mãe dela, Miyamoto, que também está ligada com a mãe do Giovanni. Porque se o Ash vai para uma região, o trio Rocket também vai. Então imagina o Ash indo pro passado e o trio Rocket acompanha ele assim, meio que de longe, só pegando carona na viagem. Que sensacional! Dá pra fazer muita coisa com relação ao Mirai do Koraidon. Inclusive, com relação aos Pokémons, o Ash pode testemunhar a batalha entre Lugia e Ho-Oh, onde no caso surgiu a Torre Queimada e depois a Torre Sino, que no caso depois nasceu Entei, Suicune e Raikou. O Ash pode conhecer a história de vários Pokémons como surgiram, indo pro passado. E um ponto que seria muito bom para explorar. Imagina o Ash indo pro passado, naquela Vila Ninja, e antes de ir pro passado na região de Kalos, com o Mirai do Koraidon, ele resgatasse o Greninja. E o Greninja das escrituras, daquele quadro antigo lá na Vila Ninja, fosse no caso o Greninja do Ash, que no passado foi com o Ash e salvou a Vila Ninja. Olha que legal, tem muita coisa que dá para fazer, muita história interessante com relação ao Mirai do Koraidon. E eu só falei do passado até agora, vamos falar do futuro. Imagina o Ash encontrando o Max e a Bonnie crescidos como treinadores Pokémon. Ou imagina ele encontrando a Serena mais velha agora, podendo ela ser uma performer Pokémon muito famosa. Ou imagina o Ash encontrando a Misha e a Meiadão mais velhas. No caso, a Meiadão sendo as Coordinator Pokémon top da galáxia. E no caso, a Misha uma grande treinadora de ginásio. Ela já é uma Gym Leader, mas uma Gym Leader agora de fama. Imagina, pessoal, tem muita coisa interessante para fazer. Então, na minha opinião, a gente vai ter Scarlet Violet, tem o Mirai e o Koraidon, que são do passado e do futuro, são os Pokémons do passado e do futuro. Se a Pokémon Company não aproveitar Viagem no Tempo, que já é uma coisa que já aconteceu em Pokémon, ela é burra. Porque tem muita coisa para aproveitar com relação ao Mirai e o Koraidon, Viagem no Tempo em Scarlet Violet. Se a Pokémon Company não aproveitar, é porque ela não quer. Aí muita gente pode falar, Cássio, você viajou, você acha que essas coisas vão acontecer? Provavelmente essas coisas não vão acontecer. Dá para acontecer? Dá. Tem lógica? Tem. Pois Viagem no Tempo é canon, Mirai e Koraidon são Pokémons do passado e do futuro, tem como fazer Viagem no Tempo se a Pokémon Company quiser. Ela vai fazer? Provavelmente não. Por quê? Porque os roteiristas e a Pokémon Company, em certo ponto, são turrão, são burro. Eles querem fazer o mínimo possível. Eles são tipo aquela... Digamos assim, a Pokémon Company, os roteiristas, eles são tipo aqueles alunos de escola. Tu tem várias notas para tirar. Vamos supor, 5, 7 e 10. 10 é o máximo, 7 é uma nota boa e o 5 é o mínimo para você passar. Abaixo de 5 você está reprovado. A Pokémon Company, os roteiristas, querem fazer o 5. Eles não querem fazer o 7 ou fazer o 10. Eles querem fazer o mínimo possível para passar para frente. Esse é o problema ali. Pô, caramba, se vai fazer um negócio, faz direito. Tem como fazer Viagem no Tempo. Já é canon um negócio. Vai ter Pokémon do passado e do futuro. Então faz um negócio da hora, um negócio decente. Vamos ver se eles realmente fazem alguma coisa assim. É difícil deles fazerem porque eles têm preguiça? É. Mas dá pra fazer, entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui.